E pensando aí na CAA, por onde eu devo começar? A primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o perfil comunicativo do seu paciente. E para esse perfil comunicativo, você vai poder utilizar vários marcos teóricos. Não existe um que seja melhor do que o outro. Tem o que eu acredito e o que eu uso e eu vou te explicar por quê. Mas essa divisão, ela é apenas uma divisão didática e ela não deve ser engessada. Nenhum protocolo deve substituir o seu raciocínio clínico. Eu vou te mostrar aqui uma divisão de 3 pontos importantes. Olha só, a gente vai dividir em pré-simbólico, nível comunicativo pré-simbólico, simbólico e linguagem. E eu vou te mostrar por que eu escolhi essa definição, essa base teórica. Porque essa habilidade de representar uma coisa pela outra é uma das bases cognitivas mais fundamentais para a aquisição de linguagem. Como resultado da exposição contínua a padrões recorrentes dos sons de fala, a criança vai aprendendo esses padrões utilizados nessas situações. Então, para as crianças, o mundo é tão novo que elas não sabem o nome das coisas, elas começam apontando. E à medida que os adultos vão falando e vão apresentando as coisas, elas vão aprendendo os nomes. E à medida que elas vão falando os nomes, os adultos vão confirmando que aquele nome realmente corresponde àquele objeto representado por elas. E logo depois elas começam a perguntar: o que é isso? E em vez de apontar, elas começam a conversar. E as coisas começam a se tornar distinguíveis para as crianças. Agora a gente vai olhar aqui. Quando é que uma palavra é uma palavra? O primeiro princípio de uma palavra se tornar uma palavra é o princípio de referência. Quando eu estou falando de uma coisa, aquela palavra ela se refere exatamente àquela coisa. Como nesse exemplo aqui que a gente está aqui na projeção, você vê uma xícara e uma colher. Então, quando eu estou falando de xícara, eu estou falando só de xícara. Quando eu estou falando de colher, eu estou falando só de colher. Já o segundo princípio, que a gente pode ver agora aqui, é o princípio da extensibilidade. Vocês estão vendo? São 3 figuras diferentes de copos, mas todos 3 são copos. Então, à medida em que as crianças, os adolescentes, vão sendo apresentados a outros tipos de copos, eles vão entendendo que o copo não é só aquele que eles usavam na infância. Existem outros tipos de copos. E o terceiro princípio que a gente pode ver é o princípio do objeto inteiro. Mais uma vez, estou trazendo aí uma xícara. Olha só, quando eu falo da xícara, eu não estou falando só da asa da xícara, da borda da xícara, que é até parecida com essa daqui, né? Eu estou falando da xícara inteira, não é só a alça, não é só o corpo. Eu estou falando dela inteira. Então, à medida em que esses conceitos de representatividade, eles vão se formando, as bases da linguagem também vão se estabelecendo. Aí a gente volta para a divisão dos perfis comunicativos. Eu vou ter o pré-simbólico, o simbólico e a linguagem. Quando é que a minha criança está no período pré-simbólico? A gente pode dividir ainda em pré-simbólico não convencional. Quando é que ela está no pré-simbólico não convencional? É quando ela se comunica com você por gestos que, à medida em que a gente vai aprendendo a se comunicar e a falar, a gente vai perdendo. Por exemplo, quando ela grita, quando ela chora, quando ela olha para você, quando ela olha só para o objeto, quando ela diz que não quer alguma coisa, se agitando no corpo com os braços ou com as pernas. Quando ela segura a sua mão, ela toca em você para te levar a um objeto. Então, todos esses comportamentos que as crianças muito pequenas apresentam, mas que perdem à medida que vão aprendendo a se comunicar, é o que a gente chama de pré-simbólico não convencional. Já o convencional são aqueles comportamentos que a criança apresenta e que são aceitos de forma mais universais. Então, por exemplo, dizer sim ou não com a cabeça, com os dedos, fazer vocalizações simples, concordar, indicar o objeto desejado apontando, olhar para o objeto e olhar para você e olhar de volta para o objeto, te indicando o que ele quer. Então, todos esses comportamentos são comportamentos pré-simbólicos convencionais. E quando a criança ela entra no mundo dos símbolos concretos, ela começa a entender símbolos gráficos, ela começa a entender a representação de um objeto pelo outro. Por exemplo,
entregar um copo quando ela quer beber alguma coisa, entregar um prato quando ela quer comer, pegar a chave do carro quando ela quer passear, chamar a galinha de cocó, chamar um cachorrinho de au-au. Tudo isso é símbolo concreto. Quando ela entra no símbolo abstrato, a gente vai encontrar fala, língua de sinais, braille, símbolos 3D, símbolos 2D e também as palavras escritas. Esses são considerados os símbolos abstratos. E o que a gente considera quando o aprendiz ele entra realmente na fase da linguagem? Quando ele começa a combinar esses símbolos. Quando ele começa a combinar esses símbolos de forma sintática correta e ele entende que a mudança da posição desses símbolos também vai mudar o sentido da frase. Aí sim a gente pode dizer que esse indivíduo realmente entrou na linguagem. A referência é a matriz de comunicação da Charlotte Roland. Ela fez um estudo longo, acompanhou o desenvolvimento de crianças de 6 a 20 meses e fez todo esse mapeamento. E essa é a referência teórica que eu uso para classificar o perfil comunicativo do meu aprendiz. Você já sabia fazer isso? Ficou alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários se você quer que eu detalhe mais algum perfil comunicativo desse, qual que é a sua dúvida principal, que eu vou produzir mais vídeo para você falando sobre isso. Até a próxima!